Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda parte do capítulo 11, Intercessão, do livro Missionários da Luz. Na primeira parte, Alexandre e André Luiz recebem a visita de Etelvina e de Esther, onde elas fazem um pedido para a Esther, que quer saber o motivo. Ela quer se encontrar com o seu segundo esposo, Raul, que havia desencarnado por assassinato, mas que também vinha comentários de que ele poderia ter se suicidado, e ela não consegue acreditar. Então ela relata para Alexandre em desdobramento do sono. Ela pede ajuda dele para saber se, mais para ter notícias, para acalmar o seu coração, se ele está bem, porque ela ficou com 3 filhinhos e 2 tios para cuidar. Então Alexandre pede a ela para ter fé, para voltar para casa, para fazer prece, e diz que para André Luiz que isso é um serviço intercessório. Ela vai fazer preces para pedir ajuda para o Raul e eles também vão ajudar. Aí Alexandre e André eles vão até a casa de Esther para ver a situação de lá. André estranha isso e questiona Alexandre por que ele não invoca o Raul por pensamento, como ele sabe que pode fazer, e Alexandre diz que não, que ele precisa se movimentar, que faz parte do serviço intercessório. E aí eles vão até a casa de Esther e encontram desencarnados se alimentando junto com a família, e explica que dependendo de como está o teu pensamento, se tu não tem uma preparação religiosa, uma preparação espiritual para a mesa, toda a mesa é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Então, se estivermos meditando no bem, né, conservando o nosso pensamento elevado durante a refeição, nós teremos aí trabalhadores espirituais à nossa volta, orientadores de iluminação que vão nos inspirar boas ideias durante o momento da refeição ali à mesa, em família. Mas se estivermos com pensamento de ironia, né, vamos atrair caluniadores, outros desencarnados que estão ali na mesma faixa do nosso pensamento. E André se surpreende e acompanha o diálogo dos tios ali que ficam reclamando, e por isso que eles atraem esses desencarnados. E a Esther, que fala que lembra do sonho, e a filhinha dela fica feliz e ela tá ali com bons pensamentos, então ela está também atraindo ali bons espíritos, como no caso do Alexandre e do André. E nós paramos aqui na parte 1. Eles olham, eles participam um pouco do momento da refeição, observando, né? E eles decidem, Alexandre pede para irem num outro cômodo para captar mais informações para poder ajudar o Raul. E aqui a gente chega à segunda parte propriamente do nosso vídeo. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo, é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Ele conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele, nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Perguntou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa.
A viúva acredita que foi um assassinato. E o amigo diz: entretanto, ele soubera dissimular com cuidado, meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la, cautelosamente, para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Sim, alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Então esse irmão é um bom espírito, né, que estava ali, estava acompanhando o Raul, conhecia Raul e ele sabia das intenções de Raul e ele ficava na volta dele mesmo assim. Continue vivendo, ore, não desista. E ele observou toda a estratégia de Raul e o ato do Raul não deu certo, não adiantou os bons conselhos que ele deu e ele acabou aí se suicidando. Então Alexandre agora já sabe, não foi um assassinato, foi um suicídio. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e, quando vi que se dispunha a terminar a palestra, André pergunta: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Se ele acompanhava ele deve saber o motivo do suicídio. E Alexandre diz: não. Indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos, determinada indagação, todavia atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? E Alexandre explica. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor falou: não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Há desencarnados, Alexandre continua falando, que se apegam aos ambientes domésticos à maneira de era às paredes, igualzinho como a planta se gruda nas paredes. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas
são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador regional, como guarda desses sítios, que estava por aqui ele, não poderia defender o suicida infeliz? André pergunta, e faz uma pergunta inteligente. A gente também ia querer saber. Se ele fosse vítima de assassínio, se ele fosse assassinado, sim, porque na condição de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com missionários do auxílio. Mas no suicídio, previamente deliberado, tem a nossa intenção, sem a intromissão de inimigos, não teve influenciação de espíritos, ele quis se suicidar. Como este, sob nossa observação, como no caso de Raul, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores, porque ele está focado, ele, com a sua intuição, com a sua vontade, ele fez o seu próprio suicídio. Então ele não é uma vítima, ele não estava num ambiente fazendo as coisas dele e de repente foi assassinado. Não foi esse o caso. Então tem diferença os tipos de morte, o que Alexandre está explicando. Mas as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente, tá, tudo bem. Ele se suicidou, ele quis fazer, mas depois que ele fez isso, ele não poderia ser socorrido? André continua questionando. Alexandre respondeu: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você. Alexandre já está sabendo que o André vai continuar perguntando. Naturalmente, esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então, o assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras, e depois de ligeiro intervalo falou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Agora, com mais informações sobre o Raul, agora sim Alexandre vai tentar identificar onde que ele está. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho. Segui ele, passo a passo, em silêncio, apesar da minha enorme curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos,
nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores, que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Então eles chegaram até um matadouro onde tinha muitos desencarnados. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. E Alexandre, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância na cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa e cada ser, cada alma, permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Então era uma cena horrível de se ver? Era, mas Alexandre nos traz, a realidade de que nós também já nos alimentamos ou ainda nos alimentamos com carnes, vamos no açougue, botamos banha no feijão e a gente já foi assim também. E quanto desencarnado, a gente continua com a necessidade de querer se alimentar de carne, de fluidos ali do sangue que lembram o gosto da carne.
A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sob meus olhos, e notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, falou Alexandre. Que? Por que precisariam dele os vampiros, os desencarnados que o arrastaram, conforme falou o nosso outro orientador? Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, falou: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sob a fronte de Raul, como está aqui, e envolveu em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos falou em voz alta: Deixemos este homem, entregue a sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam os verdugos, apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia, pela claridade que envolvera o suicida. Sabiam eles que estávamos presentes, e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto, de vampiros vorazes. Todo mundo saiu. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e, conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso: Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos de Alexandre, cuja palavra não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. E, em face da minha estranheza, Alexandre continuou: Que deseja você?
Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: Irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali, em vigilância, enquanto buscaria recursos necessários. Não poderíamos acordá-lo por nós mesmos? Perguntou André. E o orientador falou: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes do seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. As observações calaram-me fundamente. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou, acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz. E daí a algum tempo encontrávamos-nos numa casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Então Alexandre pediu ajuda para levar Raul, ali inconsciente da sua situação, totalmente aéreo, para um lugar para ser tratado. Adivinhando meu pensamento, Alexandre explicou: no círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Deposto Raul no leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Eu morro, gritava Raul, porque ele tinha sido despertado à sua consciência. Tentando agora escalar as paredes. Acudam-me, por caridade. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante: meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando, estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos. Então Raul agora acordou para sua situação. Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou: Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou
e não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Imenso pavor a estampar-lhe no semblante. O interpelado revidou: estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isto morrer? Absurdo! Muito sereno e bondoso, o instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo! Podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha, ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: vamos, André, nosso amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso um instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez, abrigando interrogações numerosas? Aguardei o momento azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo, para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Então André pensa na prece que a esposa dele fazia, da viúva, todo esse desenrolar, toda essa ajuda que a Raul teve a partir desse pedido da Esther, esse serviço intercessório. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Ai de mim, suspirou o mísero, porque, além de suicida, sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade,
viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Noé, acho que nós já ouvimos esse nome nesse capítulo, né? Foi o primeiro esposo da Esther. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. A Esther. Ai, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para um matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos. E vamos parar por aqui a nossa segunda parte, porque tem muito mais para acontecer nesse capítulo 11, intercessão. Então aguardo a todos na terceira parte do nosso capítulo. Bons estudos, fiquem com Deus.